Olá, bom dia, a paz do Senhor. Gostaria de iniciar nesta manhã com você a leitura do Evangelho de João. Existe uma peculiaridade. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos que falam sobre a vida e os ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus, Marcos e Lucas, eles são classificados, são chamados de evangelhos sinóticos, sinônimos. Você vai ver que muitos ensinamentos se repetem nesses 3 evangelhos. A estrutura em si é muito parecida, mas o Evangelho de João é diferente de todos. E uma das diferenças é que os evangelhos sinóticos falam sobre nascimento ou anúncio do nascimento do Salvador, do Messias, do Cristo, de Jesus. Mas o Evangelho de João, ele não inicia com o nascimento, ou com o anúncio, ou com a aparição de anjos, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Não existe aquela revelação aos anjos, os sábios do Oriente, mas ele começa de uma forma diferente. Então ele aponta também para Jesus. A sua mensagem é a respeito do Cristo, do Messias, e ele também, como um livro histórico, não histórias, não fantasia, não coisas inventadas, mas de fatos históricos. E ele se volta para a pessoa de Jesus, mas ele inicia de um outro tempo, de um outro momento histórico. E o Evangelho de João, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Talvez na linguagem, num primeiro momento, você não vai entender nada, mas eu quero destacar primeiramente a palavra no princípio. O que ele começa a narrar, o que ele começa a descrever, o que ele está compartilhando conosco, ele localiza tudo isso no tempo cronológico. E ele usa a expressão no princípio. Qual princípio? A que João está se referindo? E isso nos faz lembrar, quando alguma palavra nos vem à mente, nós vamos nos lembrando de outras palavras. E o livro de Gênesis, ele começa de uma maneira semelhante. Você conhece, mas eu gostaria de fazer menção, de lembrar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. João, quando ele começa a escrever o seu evangelho, quando ele começa a falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, ele não começa ali na Palestina, ele não inicia o seu evangelho, a história há 2000 anos atrás. Não, ele olha lá para a criação, na origem de todas as coisas, quando todas as coisas foram criadas.
Aqui em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí ele continua a sua narrativa. Mas a nossa preocupação nesse momento é com essa palavra. E João diz, no princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está falando a respeito do Verbo. O que é o Verbo? Quem é o Verbo? A quem João está se referindo? Ele começa a sua história e a sua história ele se reporta ao início de tudo, quando Deus criou todas as coisas. Era uma vez, as nossas histórias começam, né? Era uma vez, e aí vai desenvolvendo a sua história. E aqui, nesse princípio, ele diz, era o Verbo, era uma vez, era o Verbo. Lá no princípio, era o Verbo. E ele diz a respeito desse Verbo que ele estava com Deus e ele era Deus. Aqui nós temos o ensino, a doutrina, a teologia da Trindade. Ele está se referindo a alguém que era, alguém que estava, e depois diz que esse também era Deus. Aqui é o ensino da Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. No princípio, não existe outro agente, não existe outro sujeito. É Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra que está em cena. E João, ao falar do Verbo, a falar a respeito desta pessoa, ele leva esta cena lá no início, os nossos olhos voltando para o início, o princípio de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O verso 2 ele diz, ele, quem? O Verbo. O Verbo estava no princípio com Deus. O Verbo, que é Deus, ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Intermédio de quem? Do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito, tudo foi criado por ele, para ele, no seu poder. Convido você a estar lendo comigo, a estar estudando e meditando na Palavra de Deus e nesse momento no Evangelho de João. Conhecer essa mensagem, esta pessoa para quem ele está apontando. Que nós possamos descobrir, que nós possamos fazer descobertas, que nós tenhamos revelação e que essa revelação venha impactar as nossas vidas, que a palavra de Deus venha mudar as nossas vidas, o nosso comportamento, a nossa atitude e que ela venha mudar também, principalmente, o nosso destino. Para onde estamos indo, como estamos vivendo, temos visão de Deus, nos lembramos do princípio, do início de todas as coisas, aquele que criou
por que criou e para que Ele criou. Convido você para esse tempo de meditação, de estudo na Palavra de Deus. Gostaria de tê-lo comigo nesse estudo. Gostaria que você compartilhasse com outras pessoas esta mensagem, que não é minha, não é do pastor Antônio, mas é palavra do Senhor, mensagem do Senhor, compartilhada há tanto tempo para o seu povo, para que o seu povo conheça. Deus te abençoe. Um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus.